O texto que eu quero ler está em Eclesiastes 3, 1, 8. É um texto bem conhecido por todo mundo. A hora, nessa vida, tudo tem hora. Há tempo certo para tudo. A hora de nascer, a hora de morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É só até aí. Se nós não entendemos hoje o tempo que nós estamos vivendo, que Deus tem nos proporcionado, aquilo que nós carregamos, nos abortamos. A semente que foi plantada no nosso coração, a semente que foi plantada no nosso espírito, se nós não entendemos o tempo que vivemos, nós abortamos esse plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Não é a altura de eu liderar, é a altura de você ser liderado. Se você não entender isso, você atrapalha o projeto de Deus. É a altura de eu conquistar. Não, é a altura de você ser conquistado. Eu vinha ouvindo algo que dizia assim: muitos vêm à igreja, muitas pessoas procuram a Deus, por determinados fatores, por determinadas situações, procuram a Deus, e por incrível que pareça, elas se frustram, elas não conseguem encontrar Deus. E eu até parei para analisar: poxa, mas por que ele está falando isso, que as pessoas não conseguem encontrar Deus? E logo a seguir ele responde: porque Deus não está perdido, agora Ele quer encontrar você. Deus não está perdido, não é Ele que se perdeu pelo caminho, fomos nós. Então nós não temos que encontrar Deus, temos que deixar Ele nos encontrar. Então que você hoje possa deixar Deus encontrar você. Você hoje possa deixar Deus encontrar você, para que você possa viver o tempo dEle, aquilo que Ele tem para fazer em você no tempo dEle. Há tempo para tudo. Você quer ser um líder? Vai ter o tempo que você vai liderar. Porque se você quiser liderar fora do tempo de Deus, você está fora do propósito dEle. A mão dEle não está estendida sobre você. Vemos quando Saul foi instituído rei, não foi porque Deus quis, foi porque havia uma necessidade no meio do povo. O povo que foi até o profeta dizer assim: você já está velho, Samuel, precisamos de um rei. Todos os outros reinados têm um rei, precisamos de um rei. Ele vai ao Senhor: Senhor, o que é que eu faço? Atendo o pedido do povo, levanta um rei. E o Senhor levantou, e foi lá Samuel, ungiu Saul rei, pela necessidade do povo. O tempo certo, propósito errado. O que acontece depois? Ele erra, e Deus levanta Davi. Esse não foi simplesmente ungido, esse foi escolhido e separado por Deus. Então ele estava dentro do tempo do propósito de Deus. Então não se apresse, irmão. Não se apresse em querer dar um passo maior, porque senão você vai pular fases, e essas fases depois você não consegue recuperar. Existem ambientes que você tem a oportunidade de entrar. Se você perdeu essa oportunidade, não se preocupe, ela vai voltar. O pior é quando entramos numa oportunidade onde não é a nossa altura ainda. Aí fica complicado para nós. Amém? Você já parou para pensar em que tempo você está vivendo? Qual é o tempo que você vive hoje? Que tempo? É o tempo de buscar? É o tempo de guerrear? É o tempo de ficar calado? Que tempo nós estamos vivendo? Qual fase da nossa vida nós nos encaixamos ali? Porque todo mundo passa por uma fase na vida. Todo mundo passa por um tempo determinado. Existe o tempo de aprender, existe o tempo de ensinar. Existe o tempo em que você vai sair por aí profetizando, mas existe o tempo que você vai ser profetizado. Existe um tempo determinado para tudo. Existe o tempo que você vai adorar o Senhor, e existe um tempo onde você vai ter que parar
e fazer louvores para o Senhor, não entoar louvores. Eu sempre olho e ministro muito na minha filha. Filha, se você não entender o tempo daquilo que Deus está fazendo na tua vida, vai passar. Vai passar. Eu digo sempre a ela, não deseje isso. Não deseje. Deseja o coração de Deus. Deseja tocar no coração de Deus. Púlpito, holofote. Isso aí, irmão, não vai te levar muito longe. Mas Deus, Ele te leva aonde Ele quer. Nós deixamos de... Existe um tempo em que pensamos que o Senhor não ouve mais as nossas orações. Mas na verdade, nós é que deixamos de nos relacionar com Ele. O Senhor, Ele nunca vai deixar de ouvir as nossas orações. Nós é que achamos que Deus se separou de nós, ou já não ouve mais as nossas orações. Mas Ele está sempre do nosso lado. Como foi ministrado aqui naquele louvor, Ele está tão mais perto como a pele em nossos ossos. Ele está perto de nós, perto de mim, perto de você. Só precisa entender o tempo que você precisa. Existe um tempo em que parece que estamos fracos e cansados, mas na verdade estamos somos moldados. Se nós não entendemos o tempo em que estamos vivendo, perdas são ganhos. Vamos ficar para trás, não porque Deus nos abandonou, mas porque não entendemos o tempo dele. Percas são ganhos. Você tem que perder. Você teve que perder alguma coisa para você ganhar. Quantos aqui perderam algo para ganhar outro? Eu tive que perder a minha vida para ganhar outra. Você teve que perder a sua. Às vezes deixamos de ganhar algo lá fora, porque o sábado, eu sei que quem, como eu e tem alguns irmãos que trabalham aqui com Minicab, o sábado é o melhor dia para ganhar dinheiro, irmão. Mas eu prefiro perder o dinheiro que o mundo me oferece para ganhar o relacionamento e a presença de Deus. Porque isso tudo vai ficar para trás. Eu não dependo disso, eu dependo de Deus, porque Ele é o dono de tudo. Então por que eu tenho que correr atrás de algo quando Deus já tem para me abençoar? Primeiro, buscai as minhas obras, o meu reino, a minha justiça. O Senhor sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que você precisa. Mas será que você está disposto a abdicar disso? Será que você está disposto a pegar esse tempo e entender disso assim, não é tempo de ganhar dinheiro, é tempo de me relacionar com Deus? Será que você está entendendo que, como a Bíblia fala que o Senhor é dono de tudo, que se você se relacionar com Ele, nada vai faltar? Vou falar uma coisa, irmãos. Eu fui de férias, voltei de férias, meu carro estava quebrado. Passou 2 semanas quebrado. Depois quebrou meu telefone. Passou 1 semana e meia para arranjar o telefone. Fui buscar um dia, cheguei lá, mandaram um e-mail, pode vir buscar seu telefone. Cheguei lá, a porta estava fechada assim, estamos em manutenção. Eu disse, Jeová, o que você quer fazer, pai? 1 semana já é muito. Eu pensando com os olhares carnais, né? Olhar meu, Senhor, 1 semana é muito, eu posso perder muito dinheiro, Senhor. E Deus disse assim, quem está no controle da tua vida? Quem está no controle das tuas finanças? Eu já te deixei faltar alguma coisa? Eu disse, então eu vou relaxar e vou descansar. Descansei. Deus abençoou a vida da minha sogra, que ela me abençoou. Eu disse, Senhor, que sogra maravilhosa. Isso é para sua oração, irmão. Ora pela tua sogra, tá? Ora pela sogra, porque vale a pena, tá? Ou das duas, ou você ora para ela te abençoar, ou então ora para o Senhor levar. Amém, amém. Tô brincando, irmão. Minha sogra é uma bênção para mim, tá? A minha sogra e a sogra da minha esposa são 2 pessoas espetaculares. Tem que deixar minha mãe fora. Então hoje, eu entendo que o tempo que eu tenho hoje é para dedicar para a obra de Deus. Eu queria ter muito mais, mas eu também tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar a minha família, porque eu tenho que colocar a mão na lavoura lá fora, porque eu tenho que trazer o sustento para casa. Eu sei da minha responsabilidade no reino e ser na minha casa. Então a gente tem que entender o nosso tempo. Mas se você pode fazer, abdicar, às vezes de um dia para estar na presença de Deus, faça, porque você não vai se arrepender. E o Senhor ainda nessa vida te compensará 100 vezes mais. Não é quando vem, é essa vida, irmão. Porque você virou as costas para aquilo que mais você queria. Então você tem que entender que há tempo para tudo.
Vai chegar o tempo que você vai ganhar dinheiro, vai chegar o tempo que você vai viver da bonança, vai chegar o tempo, mas vai chegar o tempo que você vai ter que dedicar a sua vida para Deus. E quando esse tempo chegar, o pastor sempre ministra na nossa vida: prepara o teu celeiro para quando Deus pedir, para que você largue tudo para viver para Ele. Os teus celeiros estão fartos, você vai viver dele. Mas nós temos que entender o tempo para tudo. Pensamos que estamos no tempo de liderar, como eu já falei, mas estamos no tempo de ser liderados. Se não entendemos o tempo certo, estamos profetizando quando é tempo somente de orar. Estamos orando quando é tempo simplesmente de adorar. Estamos orando ou adorando a Deus quando simplesmente é tempo de estarmos calados ouvindo a Deus falar. Queremos fazer tudo. Você recebe Jesus hoje, Ele encontra com você, você escolhe viver essa vida com Ele. E agora eu vou sair pelo mundo, vou espalhar o Evangelho, eu vou viver aquilo na empolgação. Eu já passei por isso, irmão. Eu queria converter todo mundo, árvore, papagaio, periquito, tudo que passava pela minha frente eu falava do amor de Jesus e tá errado? Não é errado. Mas foi o tempo dele te ganhar, e agora você está no tempo de relacionar, aprender para os outros verem. Porque senão, o que você vai oferecer para eles? Quais são as experiências que você teve? Eu aceitei Cristo, vivo com Ele, fui para a igreja, aceitei Cristo. Ok, o que é que Ele mudou na tua vida? Não, estou esperando ainda nada. Nós somos a imagem do reino de Deus. Nós sempre aprendemos que nós somos a melhor ou a pior propaganda do reino. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. E de que maneira Ele está vendo Jesus? Será que as pessoas que estão na nossa vida, elas viriam para aqui hoje, baseado naquilo que ela vem na nossa vida? Então é tempo de relacionar com Deus. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Pessoas lá fora estão só à espera de você entender o seu tempo. Só à espera. Tem vidas que estão condicionadas ao nosso posicionamento, a nossa semente. Mas na frente a gente vai ver isso. Se não entendemos o tempo que estamos vivendo, correndo um grande risco de abortar a semente que nós carregamos. Abortar não é apenas fisicamente matar um feto dentro do útero. Abortar é não dar a oportunidade da vida que havia de vir, de manifestar o seu potencial, de conhecer o seu potencial. Quando nós abortamos o sonho de projetos de Deus, nós não estamos abortando só a nossa vida ou a nossa história. Nós estamos abortando gerações que vêm, pessoas que dependiam ou que Deus tinha já predestinado na nossa vida, para que eles conhecessem a Cristo através de nós. Quando você vira as costas e diz: não é o tempo de eu servir a Cristo, não é o tempo de eu me levantar ou de posicionar para fazer aquilo que Deus me chamou, você não só está abortando aquilo que Deus tem para você, o propósito de vida para você, como você também está abortando o propósito de vida para aqueles que Deus tem preparado para que você apresente a eles a semente. Quando você diz que eu não quero, não é o meu tempo, não é chegado o meu tempo ainda. Quando é o tempo de você manifestar aquilo que Deus colocou dentro de você, as sementes de vida que você carrega, elas não geram, não frutificam, não nascem. Você aborta essa semente. Você simplesmente aborta, porque você acha que não é o seu tempo. Você já parou para pensar que se não fosse o tempo na vida das pessoas que plantaram essa semente em você, você estaria aqui hoje? Se não fosse o tempo das pessoas olharem para você e de plantar, regar, cuidar e fazer Deus crescer, você estaria aqui hoje? Você estaria aqui sentado hoje? Você teria aceitado esse Cristo no qual você vive? Então a gente carrega algo dentro de nós que é muito mais poderoso do que nós imaginamos, que tem um poder não só de mudar a nossa vida, mas tem um poder de mudar gerações, nações, pessoas, famílias. Deus não simplesmente te chamou porque te achou um cara bonito, é porque Ele tem um propósito na tua vida.
Ele sabe o potencial que você carrega, a semente que Ele plantou em você. Ele sabe disso porque Ele te conhece desde antes da criação do mundo. Ele conhece a mim, conhece a você. Ele que colocou essa semente profética de vida na nossa vida, no nosso espírito. Nós carregamos isso. E quando nós abortamos esse projeto de Deus, abortamos o propósito de vida lá fora. Se eu não tivesse entendido o propósito de Deus na minha vida, de várias situações que aconteceram, pode ter certeza que eu não estaria aqui hoje. Mas eu tive que entender de uma forma dura aquilo que o Senhor queria de nós, aquilo que o Senhor queria de mim. Se nós somos como árvores, quando está o fruto da tua semente? Onde está a semente que o teu fruto vai cheirar? E carregamos essa semente, amor. Carregamos essa semente profética dentro de nossas vidas. Abortar significa exatamente acabar com uma vida antes que o seu potencial tenha sido ou possa ser completamente realizado, antes que tenha tido a oportunidade de alcançar a plenitude do seu potencial. Você está entendendo que quando você aborta, não só você, mas aquilo que você carrega reflete lá na frente. Todos os dias eu ministro na vida da minha filha, do meu filho. Eu sei que eu não vou durar muito tempo, tem um tempo estabelecido para tudo, mas eu profetizo na vida dele que ele vai dar continuidade. Mas a semente tem que ser gerada nele todos os dias. Não é porque é o meu filho. Eu não gosto muito de falar, você parece estar se gabando pelo seu filho. Mas eu sei que o meu filho é adorador, porque ele foi feito no altar de adoração. Ele foi feito com um propósito. Ele foi totalmente vindo de um milagre com um propósito. Ele às vezes está em casa, está escutando um louvor, e esse menino fica assim, ó, aleluia, aleluia, Jesus. Inconscientemente ele não sabe o que é isso, mas ele está sendo gerado num ambiente onde ele vai aprender o que é. A semente está sendo plantada todos os dias nele. O que o Provérbios fala? Todos os dias a palavra. Inculca todos os dias a palavra no teu filho, para que quando ele cresça, ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ele se mantenha nos caminhos retos. É isso que eu faço todos os dias na vida dos meus filhos. Eu posso ter errado, podem ter errado comigo, meus pais podem ter errado comigo, as pessoas podem ter me apresentado Jesus de uma maneira diferente, mas eu não vou ser negligente de matar a semente que o meu filho carrega. Eu não vou ser negligente de matar a semente e o propósito que meus filhos carregam. Então eu tenho que entender o tempo que eu vivo hoje. É o tempo de mostrar para eles o que é o reino de Deus. E eu falo sempre para eles assim, filhos, tem que chegar e dizer assim, é chegado o reino de Deus, porque você é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Onde quer que nós vamos, nós somos a representação desse reino de Deus. Amém? Não interessa o que você tem, o que você é. O que interessa é que todos nós fomos concebidos para um destino, gerados para um propósito e envolvidos em um potencial para viver a plenitude do Senhor. Eu vou repetir para que você grave isso na sua mente. Não interessa o que você foi, não interessa o que você tem, o que interessa é que foi plantado, foi colocado, concebido em algo em nós, que para o nosso destino, gerados para um propósito e envolvidos em um potencial, para que a vida plena do Senhor possa ser expressa através da nossa vida. Nós temos um destino, nós temos com um propósito, para que ele possa ser cumprido hoje. A Evelyn sempre brinca comigo, eu fazia isso muito lá na célula dos jovens, que assim, como é que era, Evelyn? É chegada a sua hora, é chegado o seu tempo, é chegada a sua vez. Irmãos, é porque isso Deus tem ministrado a mim desde aquela altura. É chegado a nossa hora, é chegado o nosso tempo, é chegado a nossa vez de manifestar as maravilhas, as glórias que Deus tem feito em nosso meio. É o nosso tempo. A gente vai ler a palavra, você vê lá, todo mundo se maravilha com aquilo que os apóstolos de Senhor Jesus faziam. E por que é que nós não podemos fazer hoje? Por que é que nós temos simplesmente que estar recordando de coisas que nós podemos fazer hoje? Porque esse é o tempo que Deus determinou para que nós possamos manifestar o seu reino.
É o tempo que Deus escolheu cada um de nós, daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você vai ser, com um propósito específico, para que a sua manifestação do reino seja hoje. É hoje, não é o amanhã. Deus nos convoca como um exército. Não é para guerrear amanhã, é hoje. Deus nos convoca hoje, porque Ele precisa de nós hoje. Porque se não precisássemos de nós agora, nós tínhamos nascido aqui há 20 anos, ou tínhamos nascido há 20 anos atrás. Mas Ele precisa de nós agora, nessa geração, nesse lugar, nessa nação, nesse tempo. Nós fomos gerados e nascidos para esse lugar, para essa nação e para esse tempo, para expressar o reino de Deus. Mas se nós não entendemos isso, vamos continuar deixando para a geração seguinte, porque nós não entendemos hoje. Porque quando ele nascer, se for ele a gerar, ele não vai lembrar de nada. Para e pensa que aquilo que você carrega não é algo pequeno. Não é algo pequeno. Nós não podemos nos contentar, irmão, que aquilo que carregamos é pequeno demais, é grandioso demais. Nós carregamos a vida de Deus dentro de nós. Nós nascemos de novo. Um dia vivíamos na escuridão das trevas, nas mãos de Satanás, e o Senhor foi lá e disse: esse não é o teu lugar, não é o tempo de você viver aí, é o tempo de eu te resgatar, é o tempo de eu te levar para a luz, é o tempo de você cumprir o propósito, é o tempo de eu estabelecer o meu governo, o meu reino, através da sua vida. Se não entendemos isso, abortamos o plano de Deus, tardamos o plano de Deus. Eu não quero tardar o plano de Deus, irmão. Eu não quero nem atrapalhar. Eu quero, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Faz de mim a tua vontade. Faz de mim, Senhor Deus, o teu querer. O que Deus quer convidar você, irmão, é que essa semente que você carrega, ela comece a brotar, ela comece a germinar, e desse fruto de 100 por 1. Não aborte o sonho de Deus, não aborte o projeto de Deus. Carregamos uma semente de propósito, onde o propósito dela é germinar. Lembre-se que é importante lembrar que cada árvore já foi uma semente. Cada menino, mulher já foi uma menina. Cada homem já foi um garoto. E cada nação já teve dentro de um útero. Cada nação, ela já teve lá guardada, esperando o tempo certo de germinar, esperando o tempo certo. Houve o tempo dos libertadores, houve o tempo dos reinados, houve o tempo de conquista e houve o tempo de libertação. E hoje estamos vivendo o tempo da expressão, da gratidão, do amor, do reino de Deus. Nós fomos libertos por Jesus. Agora temos que expressar essa liberdade em amor e conquistar ainda mais pessoas com esse amor e com a semente que nós carregamos. Não é difícil fazer o evangelho, não é difícil ministrar a palavra, não é difícil expressar o reino. Seja simplesmente você em Deus, você em Deus, nada mais, só isso. Seja você representando aquilo que Deus colocou em você. Existe amor em você, existe um reino dentro de você, existe um governo dentro de você, existe uma autoridade dentro de você, existe uma unção dentro de você, existem palavras proféticas que estão dentro de você. E até quando, é o que o Senhor pergunta, até quando vocês vão ficar calados? Até quando a minha igreja vai se calar? Até quando vocês vão entender que eu sou Deus? Que eu escolhi cada um de vocês para cumprir o meu sonho?
vocês vão entender que dentro de cada um existe algo maravilhoso. Vocês vão entender que cada um carrega um pedaço de mim, e cada um carrega aquilo que eu sou, e que o mundo precisa conhecer. Quando vocês vão entender que eu os amo, eu os escolhi, eu os capacito, eu os ordeno, eu os envio, eu os protejo. Nós temos que entender, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de edificar Deus na nossa casa, é o tempo de restituir Deus em nossa família, é o tempo de apresentar Deus às pessoas de uma maneira simples. As pessoas não vão para a igreja porque elas têm vergonha do seu pecado, elas se acham totalmente indignas de entrar pela porta da igreja, porque a igreja julga. Mas o nosso papel é amar. Jesus olhou para nós e Ele não viu pecado, Ele viu o seu amor. Então Ele olha para cada um de nós e se Ele nos amou, por que nós o julgamos, as pessoas? Por que achamos que as pessoas não são merecedoras de viver num ambiente de glória? Por que achamos que as pessoas não são merecedoras de desfrutar daquilo que você desfruta? Tinha umas coisas, irmão, mas eu não... Nós temos que entender o tempo que vivemos. O texto de Coríntios fala que Deus deixa bem claro para que ninguém se vanglorie de nada. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus, para que nem quem planta, nem quem colhe, esse sim se vanglorie, mas aquele que faz crescer. Não se preocupe, irmão, não se preocupe com quem plantou, só planta. Não se preocupe, rega. Se alguém plantou antes de você, o seu papel hoje é regar essa semente, porque quem faz crescer a semente no tempo certo é Deus. Você já viu o trabalho que a semente tem para ela poder germinar? Ela tem que enfrentar um monte de situação. Ela está embaixo da terra e a terra cobre ela, pressiona ela, e ela vai no meio daquilo tudo, e ela vai fazendo força, ela vai rompendo. Assim é a palavra de Deus em nosso coração. Não é fácil. Ela vai todos os dias crescendo, lutando contra tudo aquilo que tem aqui fora, tudo aquilo que Satanás coloca, as dificuldades. Não, será que Deus está comigo? Mas a minha casa está passando por tribulação, a minha vida está um inferno, eu perdi o meu trabalho. E a semente continua crescendo, não para de crescer, porque quem faz ela crescer é o próprio Deus. As dificuldades não impedem a semente de crescer, elas não impedem ela de crescer, ela continua crescendo. Essa semente que plantaram no teu coração, plantaram no meu coração, ela todos os dias cresce um pouco. E ela não vai parar de crescer, irmão, até ela chegar à plenitude daquilo que Deus quer que ela fique. Ela chegue à árvore, e essa árvore produza frutos, e as pessoas, como desse fruto, se alimentem, e elas gerem frutos. Algo que nessa ministração que o Senhor colocou no meu coração,
que me fez pensar muito. Nós não podemos ser egoístas de pensar que Deus nos salvou, nos resgatou, plantou em nós uma semente para ficar somente dentro de nós. É egoísmo demais. Deus plantou algo em nós para que nós possamos ser amadurecidos, gerar mudança em nossas vidas, para que possamos expressar lá fora, crescendo e o reino dele cresça. Você foi separado, você foi escolhido por um propósito. As pessoas que passam pela sua vida, elas vão começar a ver Cristo. Elas já veem Cristo em algum de nós. Na verdade, até nós entendemos que temos que expressar esse amor, essa vida de Deus. Deixamos de viver algumas etapas, ou de viver a plenitude do Evangelho, porque não entendemos o tempo que estamos, e que precisamos mudar, e que precisamos ou não fazer. Tem hora que você vai ter que fazer muita coisa, tem hora que você não precisa fazer nada. Quantos de nós aqui já perderam algo, ou já deixaram de ter algo, por alguma situação? Por imaturidade, por se precipitar. Acho que a maioria de nós aqui deu às vezes um passo errado e perdeu alguma coisa. Eu já perdi muitas coisas, pela minha maneira de agir, pela minha falta de controle, pela minha maneira de falar, perdi. Deixei de ganhar, deixei de estar com certas pessoas ou determinados lugares, porque eu não sabia que eu tinha tempo, que eu não podia ser mais um menino, que eu tinha que cada dia amadurecer e crescer. As nossas imaturidades vão fechar portas na nossa vida. As nossas imaturidades vão afastar pessoas de perto de nós. Mas até nós entendemos que isso tudo serve de crescimento para nossas vidas. Pessoas que vão entrar na nossa vida, que vão passar pela nossa vida, elas vão nos trazer maturidade, elas vão moldar quem nós somos. Vai passar por nós e ela vai moldar a área que precisamos. Você já encontrou uma pessoa igual a você? No temperamento, no comportamento, na maneira de ser. Eu já encontrei um, irmão, quase que eu matei ele. Então existe uma pessoa que vai moldar você. Existia um discípulo meu que eu pensava em matar ele todos os dias. Todos os dias eu pensava em matar aquele menino. Todo dia ele passava por mim e disse: um dia eu vou te matar. Por quê? Porque ele chegava, ele era tupetudo. Ele, se respeita não. Vou fazer isso aqui, não vou fazer não, por quê? Não, faz ali, vai ali, vou não, Morimbi. Esse menino, enviado do capeta. Mas na verdade ele não era enviado do capeta. Ele era uma ferramenta de Deus para moldar a minha vida. E hoje eu amo esse menino. Amo. É meu filhão. Liga para mim, me chama de pai, filho. Eu tenho um relacionamento maravilhoso. Mas foi ele que mudou algumas coisas na minha vida. Então, nós temos que aprender quem está passando na nossa vida, o que ela vai nos ensinar, o que ela vai nos moldar. Por isso há tempo de se relacionar, há tempo de afastar. Há tempo de abraçar pessoas, há tempo de afastar pessoas. Há tempo para tudo. Nem todos os dias da sua vida você vai abraçar e querer beijar pessoas. Há um tempo que você vai ficar só. As suas guerras e as suas lutas. Mas há um tempo que vai junto com você uma multidão, porque ela vê em você o reino de Deus. Amém? Eu não vou me estender muito. Quanto tempo eu tenho? O pastor não está aqui, como é que eu vou decorar agora? Pastor, quanto tempo eu tenho? Então tá bem, então amor. Eu não tenho problema em falar de Jesus não. Tem alguém que tem problema em ir para casa agora? Se tiver algum problema de transporte, está aqui o Júnior, tá aqui o Emerson. Amém? Então vou ser bem rápido. Vou tomar um copo. Eu não vou ler, mas todo mundo conhece, para que a gente possa ganhar tempo, a palavra do semeador, onde cada semente ela cai. E depois o Senhor ele explica
a terra em que cada semente caiu. A semente era a mesma. O problema era a terra. O problema não é a semente. Obrigado, Ricardo. O problema não é a semente que você carrega. O problema é a terra onde a semente cai. Se ela cair numa terra fértil, com certeza ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai fazer com o propósito que ela foi cumprido. Mas se ela cair no meio das pedras, se ela cair em uma terra seca, árida, se ela cair no meio dos espinhos, isso fala de nós. Que tipo de terra, que tipo de terra semente que foi lançada na nossa vida ela vai encontrar? Nós sabemos que carregamos uma semente e que o propósito dela é crescer, o propósito dela é frutificar, o propósito dela é as pessoas se alimentarem dessa semente. Mas onde nós estamos deixando essa semente ser plantada? Nós não regamos a terra, ou então não preparamos a terra para receber a semente e ela cai em qualquer lugar. E a semente lá na frente vê que ela fala que o Satanás rouba a semente, é a palavra. Satanás tem roubado a palavra de Deus na vida de muitos irmãos, de pessoas que estão dentro da igreja e não estão na igreja, que são a igreja e que não são a igreja. Satanás tem roubado a palavra, porque não encontra um lugar da terra. E essa palavra e essa semente ela não tem como crescer se a terra não for boa. Então hoje eu quero que você analise a semente, a terra que você é, a semente que você tem recebido, onde ela tem caído, o que ela tem produzido, o que ela tem feito na sua vida, o que a palavra que você tem recebido na célula, o que a palavra que você tem recebido de pessoas que estão cheias de Deus, o que a palavra que você tem recebido na igreja, nos cursos, nas pessoas que passam pela tua vida, que representam Deus, o que é que você tem recebido? Onde essa palavra tem caído? Em pedras, ela não vai crescer. No meio dos espinhos ela até cresce, mas depois ela é sufocada. O Senhor quer hoje que nós possamos dar para Ele, para a palavra que é lançada sobre a nossa vida, para a palavra que é ministrada sobre a nossa vida, uma terra fértil. E é tempo de nós como igreja começarmos a voar, irmão. É tempo de nós como igreja começarmos a mostrar a essa terra que um dia teve o avivamento e que levou até nós quem é o Deus deles e quem é o nosso. Quem é esse Deus que eles abandonaram e viraram as costas? Porque eles não entenderam o tempo. Essa terra acha que é tempo de mostrar as suas riquezas, e nos chamou para aqui, para mostrar para eles que é tempo de estabelecer o reino. Ele nos trouxe de onde nós estávamos, Ele nos trouxe de onde nós éramos, para que pudéssemos estar aqui e mostrar para eles o reino outra vez. Por isso é chegado o reino de Deus. Você não entendeu? Por isso é chegado o reino de Deus. E sabe quem carrega esse reino? Nós. Deus nos tirou de onde nós estávamos para que o reino dele seja manifesto nessa terra outra vez, e eles possam reconhecer o avivamento que eles tinham antes. Eles não vão olhar para nós como estrangeiros. Quantos creem que aquilo que você carrega vai gerar uma mudança só não na sua vida, mas na sua casa, na sua família, onde você passar, numa nação, numa geração, essa é uma semente profética. Aquilo que Deus plantou em nós. O tempo de Eclesiastes, ele fala que há tempo determinado para todas as coisas, e se não entendemos o tempo, queremos ir embora, queremos desistir de tudo. Se não entendemos o tempo, achamos que não é para nós, que não tem mais solução. A minha vida não tem mais solução, a minha família não tem mais solução, o meu trabalho não tem mais solução, o meu relacionamento com Deus não tem mais solução. Há solução sim.
É só um tempo. É apenas um tempo e ele vai passar. Ele não vai permanecer na tua vida, porque não é isso que Deus quer para nós. É apenas um tempo. É o tempo de Deus na nossa vida. E nós temos que entender isso. Amém? Então uma semente, quando não for lançada, é apenas a promessa de uma árvore. Se você não lança ela e guarda ela na sua mão, você tem uma árvore na sua mão, mas ela nunca vai nascer. Você tem vidas na sua mão, mas elas nunca vão nascer. Você tem nações na sua mão, mas eles nunca vão nascer. Porque você não jogou a semente na terra. Porque você não deixou a semente crescer. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quero chamar o grupo de louvor aqui.